dia a todos. Que Jesus nos envolva, nos abençoe a cada um, nos inspire a cada um e que sejamos junto deles todos em paz. Ontem nós conversamos um pouco sobre a gratidão e hoje pediram que conversássemos sobre a paz no sentido de busca interior. Então vamos refletir um pouco sobre essa proposta, essa ideia, voltando ao ano 2000. No ano 2000, houve um fato ocorrido no Rio de Janeiro, que foi um assalto a um ônibus da linha 174. Os menos jovens se lembrarão desse fato, porque houve uma ampla cobertura pela imprensa. Um ônibus foi assaltado, as pessoas ficaram retidas nesse ônibus e durante várias horas ali o fato foi transcorrendo e teve por desfecho a morte de uma pessoa, de uma mulher, uma professora, e a morte do próprio assaltante. Esse fato tomou repercussão pelo fato em si, óbvio, mas também porque o assaltante foi identificado como sendo uma das crianças que haviam sobrevivido à chacina da Candelária, que ocorreu em 1993. E esse fato levou a diversas discussões sobre qual seria a causa de tanta violência, qual seria o nascedouro da violência. E nesses estudos, nesses debates, nesses encontros, até mesmo nos meios acadêmicos, chegaram a algumas causas e disseram que a causa da violência era a miserabilidade. As pessoas que viviam na miséria, a miséria gerava a violência. Outros disseram que a causa da violência era a falta de acesso à educação, já que as pessoas não acessando a educação estavam privadas do conhecimento, da respeitabilidade para a convivência social. E disseram outros que a causa da violência era a falta de políticas públicas. E esses três elementos, miserabilidade, falta de acesso à educação, falta de políticas públicas, foram elencados ou elencadas como as causas da violência, até porque aquele assaltante havia sido uma vítima da própria violência, dessa chacina da Candelária, que aconteceu em julho de 93. E dentro desse contexto, então, ficou-se a ideia de que essas causas eram, portanto, as geradoras de violência. Mas, paralelamente também, podemos pensar nesse aspecto, porque quando dizemos causa, uma causa que se repete, ela gera a consequência também repetida, ou seja, as consequências serão sempre as mesmas para as mesmas causas. Então, se a miserabilidade gera violência, todos os miseráveis têm que ser violentos. Se a falta de acesso à educação gera violência, todos os não letrados, alfabetizados, educados, terão que ser violentos. Se a falta de política pública leva à violência ou gera a violência, países que têm baixas políticas públicas têm que ser violentos. Por outro lado, pessoas que vivem na abastança não podem ser violentos, porque a violência é gerada pela miserabilidade. Pessoas letradas, educadas, não podem ser violentas, porque a falta de acesso à educação é que gera violência.
E países que têm amplas políticas públicas não podem ter violência, porque é a falta dessas que gera violência. Então nós percebemos, ao analisar dessa forma, que há países com altas políticas públicas e com grandes atos de violências. Pessoas altamente educadas, alfabetizadas, letradas, que são violentas. Pessoas na abastança, que são violentas, que praticam a violência. E essas até, muitas vezes, a violência subreptícia, aquela violência, digamos, velada. Também, por outro lado, encontramos várias, inúmeras pessoas que vivem numa situação de miséria e não são violentas. Pessoas sem um mínimo acesso à educação e não são violentas. Países com baixas políticas públicas e baixo índice de violência. Então nós não podemos dizer que esses elementos são causadores da violência. Podemos dizer que esses elementos são propiciadores. São elementos que contribuem, são elementos que criam circunstâncias nas quais as pessoas podem se mostrar ou não violentas. Por que esse raciocínio? Para perguntarmos, qual é então a fonte da violência? Porque se entendemos essa fonte, nós também entenderemos a fonte da paz. Qual é a fonte da violência? Nessa chacina morreram 8 crianças. Elas eram crianças em situação de rua e numa madrugada de junho foram ali, na Praça da Candelária, na Igreja da Candelária, porque ali elas ficavam à noite buscando donativos das pessoas que frequentavam a igreja, passavam pela praça, e elas dormiam nos pontos de ônibus, dormiam nas marquises. E ali, por volta da 1 da manhã, um grupo de pessoas, de homens, chacinaram essas crianças, atiraram, mataram 8, mais ou menos umas 30 sobreviveram. E um deles, em 2011, numa entrevista ao programa do Jô, ele explicou o fato. E disse que ele sobreviveu porque naquela noite ele dormia sobre o ponto de ônibus. Ele dormia sobre a laje. E ali não foi visto. E o interessante, essa pessoa chamada Rodrigo Fernandes, ela disse lá que depois desse fato, ela se dedicou, cresceu e se dedicou a cuidar das pessoas. Ela cresceu e se dedicou a cuidar das pessoas em situação de rua, a cuidar das pessoas encarceradas, com visitas às prisões e, dentre essas diversas visitas, visitas àqueles que foram presos que cometeram a chacina, para evangelizá-los, diz ele nessa entrevista. Ou seja, nós tivemos o mesmo fato, tivemos os sobreviventes e tivemos 2 escolhas diferentes. Uma escolha para a violência, uma escolha para atitudes de paz. Então nós percebemos que a circunstância contribuiu, mas o ato foi fruto de uma decisão, de uma escolha pessoal. Então onde é a fonte? Onde está a fonte? Na decisão pessoal. Quais são os geradores de violência? Quais são os geradores de paz? Nós. Pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes. Não há dúvida que as circunstâncias contribuem,
que as circunstâncias associadas a fragilidades de personalidade contribuem. As circunstâncias associadas a um fortalecimento de personalidade, uma personalidade mais bem formada, contribuem, mas não determinam. Uma mesma circunstância pode gerar reações diferentes nas pessoas que por elas, pelas circunstâncias, passam. Então a fonte está nas decisões pessoais. O nascedouro está em nós. Independentemente do nível social, do nível econômico, do nível educacional, está sempre em nós. É uma escolha. É uma associação de vontades das pessoas com uma circunstância. Há uma parábola, uma lenda hindu que diz que havia em um reino um rei muito severo, um rei muito bravo, muito exigente, que sempre que buscava alguma orientação, ele a buscava exigindo dos sábios do reino respostas, soluções para os seus problemas, para as suas dúvidas. E quando ele não obtinha as respostas que ele gostaria de obter, ele então assassinava as pessoas. Então os seus sábios ficavam sempre com medo de respondê-lo, porque poderiam não se dar bem na resposta e serem então assassinados. E certa vez esse rei chegou para o seu grupo de sábios e fez uma pergunta muito objetiva. Depois de uma noite de reflexão, esse rei vira para os sábios e pergunta a eles: qual é o caminho para o céu? Qual é o caminho para o inferno? Estou trazendo para a linguagem ocidental. E os sábios, olhando um para o outro, não sabiam como dizer isso. E aí um deles, talvez mais esperto do que sábio, disse a ele: senhor, essa pergunta é além da nossa capacidade intelectiva. Mas nós conhecemos um outro sábio que é mais sábio do que todos nós, e esse com certeza poderá respondê-lo. Então nós não sabemos o caminho para o céu, o caminho para o inferno, mas nós sabemos o caminho para o sábio. E o rei então disse: leve-me até esse sábio. E esse sábio morava em um reino vizinho, não daquele rei, cujo rei não reinava. E eles foram a esse reino, foram à casa do sábio, e ali ele morava de forma retirada da cidade, do burgo. Ele então entra na casa do sábio, abrindo a porta, o sábio olha, não conhece aquela pessoa, e o rei vai perguntando imediatamente a ele: qual é o caminho para o inferno, qual é o caminho para o céu? E o sábio então olhou para ele e disse: mas quem é você que entra em minha casa, abre a porta e vai me exigindo respostas? Ele disse: eu sou o rei. E o sábio disse a ele: mas não do meu reino. E o rei tirou da bainha a espada e colocou no peito do sábio e disse: dize-me agora. E ele disse: esse é o do inferno. E o rei então embainhou a espada, entendeu que estava sendo ali naquele momento orientado, pediu desculpas, e o sábio disse a ele: esse é o do céu. Os caminhos estão dentro de nós. Os caminhos para a serenidade, para a paz, os caminhos para a violência, a balbúrdia, estão dentro de nós. Sempre serão escolhas nossas. Sempre serão atitudes nossas, reações nossas. Muitos dirão: Simão, mas a gente reage e não dá para pensar. Exatamente por isso é que a reação mostra que nível evolutivo nós estamos. Porque se der para pensar, eu não ajo como eu sou. Eu ajo como eu quero que os outros pensem que eu sou. Mas quando eu ajo de forma reflexiva, imediata, reativa, sou eu, inteiramente, que estou agindo. Porque não usei um freio,
que foi o raciocínio, que foi a reflexão antes do ato. Então os reflexos, eles indicam o nível evolutivo que nós estamos. Quando Jesus dizia, se alguém vos bater na face direita, ofertai a outra, isso não é fruto de uma racionalização. Isso é o imediato da reação. Um espírito evoluído tem reações evoluídas, porque é da natureza dele. Então, todas as vezes que agimos impensadamente, nós agimos como nós realmente somos. E se nós observarmos isso, nós podemos nos reeducar. Podemos ir aprendendo com as nossas próprias reações. É fácil perceber. Como é que nós somos em casa? Como que nós somos na rua? Entre estranhos. Entre pessoas com as quais não convivemos, pessoas que não conhecemos. Por favor, você primeiro. Com licença. Muito obrigado. Não há de quê. Não seja por isso. E em casa? Sai, quieta, some, dá sossego. Quem nós somos? O de casa ou o da rua? Nós somos o de casa. Sábado, sexto dia útil do mês, todo mundo já recebeu o salário. Sou balconista, estou lá na loja, 2h da tarde, louco para ir embora. Acordei um pouco atrasado, não tomei café, o estômago colado às costas, e estou lá guardando a última peça de roupa, pensando, vou para casa. Viro e entra um cliente. Pessoa estranha, não conheço, nunca vi. E a pessoa diz assim, desculpe-me, você já está fechando a loja? Que é isso? Loja não fecha. Por favor, entre. E ali desce as peças de roupa, mostra as peças de roupa. E a pessoa olha e diz assim, eu estou em dúvida. Eu vou trocar a ideia com a minha esposa e segunda-feira eu volto. E o atendente diz assim, pois não, senhor, aqui estou à sua disposição. Tome o meu cartão e segunda-feira procure por mim. Guardou a peça e foi embora. No outro sábado ou no outro mês, da mesma forma, num sábado, 2h da tarde, guardando a última peça de roupas, pensando, agora vou para casa, viro-me e entra um cliente. Pessoa conhecida, amigo, gente boa. E ele diz assim, Simão, você já está fechando? Tô, volta segunda-feira. Por que com os estranhos nós somos cordiais? E com os íntimos nós somos triviais? Porque com os íntimos nós somos quem nós somos. Sem nenhuma fachada, sem nenhuma ideia de demonstração de personalidade que não possuímos. Por isso as reações são indicativas, ou indicativos do que nós somos, do nível em que estamos. Por isso as circunstâncias podem levar-me a agir de tal forma, porque encontra ressonância em minha índole. Encontra ressonância na pessoa que eu sou. Por isso alguns reagem tranquilamente, outros reagem atabalhoadamente. Dirigindo um carro, passa ali um animal e um diz, não diz, só vou pensar para não dizer. Xinga até a última geração, a quinta geração daquele animal. E o outro, na mesma circunstância, ele diz, passa, filho maravilhoso de Deus. Vejam, são reações pessoais. Então o nascedouro está em nós, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas escolhas, nas nossas ações, e não nas circunstâncias.
Eu não posso tributar responsabilidade à circunstância. Eu não posso tributar responsabilidade a outra pessoa, mas sempre a mim, que tenho a opção de agir de uma ou de outra forma. Então, quando refletimos sobre a paz, é preciso entender que nós somos os artífices para a construção da paz. Podemos dizer, como bem disse Nando Cordel, quando escreve a letra de uma de suas músicas, a paz do mundo começa em mim. Assim ele diz na letra da música. A paz do mundo começa em mim. Mas o que é essa ideia da paz? O que é a paz? E aí vemos Jesus dizer: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Eu sempre chamo a atenção para as frases, olhando os elementos constitutivos de cada frase. E é comum nós vermos nas assertivas do Cristo, traduzidas para a nossa linguagem, as chamadas conjunções adversativas. O que são conjunções adversativas? São aquelas conjunções que vão dar sequência na frase, mas, como já usei uma, mudando o rumo do sentido que a frase constrói. Quando eu uso mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, significa que até eu usar a conjunção adversativa eu tenho um pensamento. Depois da conjunção eu exponho outra forma. Então vejamos, eu vos dou a paz, disse o Cristo. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, mas, vejam, mas não vou-la dou, como o mundo a dá. Ele quis dizer então, eu deixo a paz, eu comungo pela paz, mas não essa que o mundo entende ser paz. Veja que ele usou a conjunção adversativa, mas não vou-la dou, como o mundo a dá. Significando então que nós temos dois tipos, desculpe-me, de entendimento para a paz. A paz do Cristo e a paz do mundo. A paz do mundo, não a paz no mundo. A letra de Nando Cordel, a paz no mundo começa em mim. Mas Jesus está dizendo a paz do mundo. Aquela paz que advém do mundo material. Aquela paz que advém das características dos habitantes do mundo material. E aí abro um parêntese. Vamos à questão 932 do Livro dos Espíritos, cuja pergunta é: por que no mundo, frequentemente, os maus sobrepujam os bons em influência? Em outras palavras, por que só gente ruim influencia gente boa? Por que gente boa não influencia gente ruim? Por que as mães, pais também, mas pais são assim, secundários, são elementos residuais, né? Se a mãe não fizer, o pai faz. Então é por residualidade, né? As mães dizem assim: meu filho, uma mãe sangotardense, né, vai dizer assim: meu filho do céu, não fica andando com essa turma, porque eles vão te influenciar, não são bons. Por que ela não diz: meu filho, ande com essa turma, porque você é bom e eles são ruins, e você vai influenciá-lo? Por que o medo é esse? E é antigo. Lá no século XIX, quando Dom Pedro I assumiu, entre aspas, assumiu o poder, e
o Brasil se tornou independente, independentemente dos outros, mas independente de Portugal, surgiu uma trova, porque todos apostavam em Pedro I, Dom Pedro I, porque era uma pessoa de boa índole, e era. E surgiu uma trovazinha dizendo assim: por subir Pedrinho ao trono, não fique o povo contente, pois não pode ser boa coisa governando com essa gente. Ou seja, essa gente é ruim e vai ficar ruim, embora ele seja bom. Então é esse o contexto no qual se dá a pergunta de Kardec. E a entender esse contexto pelas hostes espíritas, nós vamos ao capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando tem lá o título Meu Reino Não É Deste Mundo, e ali Kardec faz uma certa análise de características de mundos, não no sentido físico planetário, no sentido moral, e ele diz, dentre essas características de mundo, que há o mundo de provas e expiações. Mundos primitivos, provas e expiações, regeneradores, felizes, celestiais. Então ele diz que a Terra é um mundo de provas e expiações. E em poucas palavras, o que caracteriza um mundo de provas e expiações é a predominância do mal. Então, por isso, a pergunta parte do mal para o bom. Por isso, ao falar da paz, começamos da violência para a paz. Porque num mundo caracterizado pelas opiniões contrastantes como temos, estamos mais afeitos àquelas notícias, na linguagem do Cristo, causadoras de escândalo, do que aquelas que são de soerguimento humano. Já assistiram a algum filme que alguém está perseguindo alguém? Um filme talvez futurista, aí, um Star Wars, né? Guerra nas Estrelas. E uma nave está perseguindo a outra e a câmera, ela se mostra como se fosse a nave. E você se sente o piloto da nave. E perseguindo a outra aparece uma mira no radar da nave. E aí fica aquela nave na frente andando para lá e para cá e a mira tentando ajustar. E a gente fica assistindo dizendo assim, vai, aperta, aperta. A hora que encaixa a mira, você fala agora. E nós não somos violentos. Mas ali, olhando tudo aquilo, torcemos para acertar aquele jato, aquele laser, aquele fogo, qualquer coisa do gênero. Mostra que nós estamos muito afeitos a essas questões. Nós estamos muito naquela expressão, bem feito. E com esse tom, que é o nosso mineiro, bem feito. Ou, não te falei. Ou, na linguagem mais jovem, que é a nossa, Essa é nossa, viu? Todo mundo é jovem, entende isso. Aí entendemos. Por que a pergunta? Por que no mundo, frequentemente, os maus sobrepujam os bons em influência? E a resposta vem de forma contundente. Pela fraqueza dos bons. Os maus são audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes, os bons, quiserem, dominarão. Vejam a resposta. É essa a caracterização do mundo de provas e expiações? Os maus são audaciosos, os bons são tímidos. E aí entendemos por que a paz do mundo é diferente da paz do Cristo. Eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz, mas não vou-la dou como o mundo a dá. E Emmanuel, nesse contexto e com essa frase do Cristo, no capítulo 57 do livro Palavras de Vida Eterna, ele vai analisar essa frase.
E vai dizer assim: a paz do mundo costuma ser preguiça rançosa. Veja a fala emanuelina. A paz do mundo costuma ser preguiça rançosa. Por quê? Porque nós, materializados que nos fazemos, achamos que paz é ausência de problemas. Achamos que paz é ausência de conflitos. Achamos que paz é nada ter que fazer, porque tudo está feito. Que paz é uma inércia. Isso é o que Jesus chamou de não vou lá dou como o mundo a dá. Para a gente entender isso, é só nós analisarmos uma situação bem natural, bem conhecida nossa. Domingo, o dia de domingo. O dia de domingo ele é dividido em duas partes. A parte útil e produtiva e a parte inercial. O período da manhã, no domingo, todo mundo acorda satisfeito, acorda cedo, dizendo assim: hoje é domingo. E vai para o seu esporte matutino, vai caminhar, vai para a igreja, vai para o templo, vai para a sinagoga, vai para o centro espírita, vai rezar, vai simplesmente olhar a natureza e contemplar, vai cumprimentar as pessoas, vai fazer visita, vai chegando próximo ao almoço, vai chegando próximo aí às 12 horas, 13 horas, a gente já começa a dizer: hoje é domingo. Porque essa parte do dia a gente já vai ficar quieto. E aí vamos ficar naquela ideia de paz do mundo, sem fazer nada. E começamos com o almoço domingueiro, me permito assim colocar, que é um almoço paquidérmico. A pessoa que passa a semana inteira com fibra e proteína, chega domingo e fala: agora é carboidrato. Agora eu vou. Passa a semana inteira sem nenhum líquido durante as refeições e agora fala: aí eu quero um refrigerante, agora vai. E faz aquele almoço de domingo, paquidérmico, regado a um refrigerante, ou suco, ou água. Em resumo, se empanturra. E termina de comer e já começa a inaugurar a segunda parte do domingo. E começa a trabalhar com um sentimentozinho de culpa, dizendo assim: não devia ter comido isso tudo. E nós aqui, mineiros, os sangotardenses, somos assim, estamos assim um pouco mais culpados e dizemos assim para atenuar: eu acho que eu comi meio demais. Mas continua ali, paquidermicamente se movimentando e pior, raciocinando. E não tendo mais nada o que fazer, televisão. Vai lá para o sofá, de preferência aqueles que reclinam, chaise, o que for, e cai no sofá. Porque não consegue se sentar, o peso é muito grande, o peso estomacal, aí cai no sofá. E aí começa a paz do domingo. Controle remoto. Que a gente acha que se clicar muda a vida. E ali ele começa a clicar na televisão, no controle, olhando para a televisão. Canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, canal 132. E depois ele volta, canal 131, 130, 129, canal 1. Depois de passar 132 de ida, 132 de volta, 264 cliques, diz assim: não tem nada que presta nessa televisão. Na verdade, tudo presta. E eu aqui estou na paz do mundo, eu aqui estou ali, jogado, sem raciocinar, sem pensar. E eu que me alimentei, bebi bastante água, refrigerante, não tenho a mínima sede. Num dos cliques está passando uma propaganda de um refrigerante. Um deserto, um freezer, não sei ligado onde, deve ser bateria solar,
E aí abre aquele freezer, sai aquela fumacinha do gelo, aquele vapor. A pessoa tira um refrigerante, abre-o e faz aquele som. Tss. Aquele que já está empanturrado, vendo aquilo, se levanta, vai à geladeira, abre, pega o refrigerante que sobrou, toma e diz: porque ele foi conduzido a fazer o que ele não precisava fazer, porque estava na inércia, estava no ranço da preguiça, como diz Emmanuel. Quando nós não temos algo útil para fazer, nós somos conduzidos a fazer. É o que nós chamamos de reflexo condicionado, muito bem estudado por Pavlov. Quando ele condicionou os cachorrinhos a comer mediante o som de uma sineta. Eles comiam, ele tocava a sineta. Eles comiam, tocava a sineta. Eles comeram, foram embora e depois ele tocou a sineta. Eles voltaram para comer, sem nenhuma fome. O animal não come sem fome. Mas condicionado a sineta, a comida, eles comeram sempre ouvindo a sineta. Comeram, foram embora, escutaram a sineta, salivaram. Condicionamentos. Então a paz do mundo são condicionamentos que nós criamos entendendo isso é paz. Você está sossegado, né? Estou em férias. Quando eu me aposentar, aí sim, eu vou ficar em paz. E se aposenta, não tem mais trabalho, recebe uma aposentadoria, óbvio que complementada por outras aposentadorias, e diz assim: agora sim, agora eu vou ficar em paz, não tem mais o que fazer. Aí vai jogar dama na praça, cansa, e depois de uns 6, 7 meses ou um ano, começa a ficar incomodado porque não tem o que fazer. E lá, depois de um tempo, já começa a ficar em estados emocionais perturbados, em estados até depressivos, porque não tem o que fazer. Porque nós achamos que a paz do mundo é isso, é nada a fazer. Tem uma lenda que diz que um homem morreu, pode ser desencarnou, tudo bem. Na linguagem espírita, então, desencarnou, porque morrer e desencarnar são coisas distintas, não vem ao caso, embora semelhantes. E ele, depois da morte, ele se viu num lugar muito bonito, lindo, mas lindo, suave, brisa suave, clima suave, relva, e um jovem com afeição muito alegre chegou até ele e disse: seja bem-vindo, aqui o senhor pode fazer tudo o que o senhor não fez na terra, aqui o senhor pode desfrutar de um eterno descanso, aproveite. E aquele homem ficou satisfeito e disse: agora sim, vou me descansar. E se descansou, e se cansou de descansar. E ele pensou: bom, eu vou procurar aquele jovem, porque eu estou cansado de não fazer nada, eu vou procurar algo para fazer. E ele disse para mim que o que eu precisasse era só procurá-lo, e eu vou procurá-lo, e procurou. E disse ao jovem: olha, eu estou muito satisfeito nesse belo lugar, só que há uma coisa, eu queria algo para fazer. E o jovem então cingiu um pouco o rosto e disse: olha, infelizmente nem tudo eu posso lhe conceder. A única coisa que eu não posso lhe conceder é algo para fazer, porque aqui não se tem algo para fazer. E o homem disse assim: eu bem podia estar no inferno. E o jovem respondeu: e o senhor pensa que está onde? Porque Jesus havia dito: meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. O trabalho é uma ocupação útil, ou toda ocupação útil é um trabalho. Então a paz do mundo não é abster-se de fazer. Então não é essa a paz que Jesus deixou. E ele deixa claro isso numa outra frase, quando ele diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vejam então que esse conceito do Cristo de paz não tem a ver com o mundo externo, pois no mundo tereis aflições. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições. Então paz independe de quaisquer questões externas, de quaisquer circunstâncias externas.
de quaisquer fatos externos, de quaisquer pessoas outras. A paz depende unicamente do meu sentimento. E nessa segunda frase do Cristo, Emmanuel vem fazer um comentário. No capítulo 136 do livro Fonte Viva. E ele encerra o capítulo dizendo: a paz decorre da quitação da consciência para com a vida, diz Emmanuel. Ou seja, a paz é decorrente da quitação da consciência para com a vida. A paz é uma sensação, um sentimento íntimo, com aflições, sem aflições, apesar das aflições, eu posso estar em paz, porque depende do estado de consciência. Como Cristo bem disse, o reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de vós. E a questão 621, citada já ontem, coaduna-se perfeitamente com essa frase do Cristo: o reino de Deus está dentro de vós. A questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, por isso, Emmanuel trazer a ideia de que a paz decorre da quitação da consciência para com a vida. Se eu me sinto quite para com a vida, estou em paz. Embora eu tenha problemas, embora eu tenha dificuldades, estou em paz. Mas se a minha consciência não está quite para com a vida, embora eu não tenha problemas, embora eu não tenha aflições, eu não estou em paz. Porque é íntimo. A paz não se dá, a paz não se recebe, a paz se constrói. É algo de mim para comigo e não de outra pessoa para comigo. É preciso promover atitudes de paz, mas as atitudes de paz não transferem a paz, demonstram a paz que trazemos. Por isso, quando olhamos o Sermão do Monte, em especial as bem-aventuranças, nós vemos duas bem-aventuranças que se assemelham. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mansos e pacíficos, vejam, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados pacificadores. Duas bem-aventuranças distintas, semelhantes. Bem-aventurados os pacíficos é a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores é a sétima. Como que numa ordem gradativa, para que eu pacifique, eu preciso primeiro ter a paz em mim. Ninguém dá o que não tem, ninguém transmite o que não tem, ninguém exerce o que não tem. Se eu não for pacífico, não poderei ser pacificador. Então é preciso entender que eu construo a paz. Ela é um sentimento interno, é uma reação advinda de uma situação interior. Consciência, quitação da consciência para com a vida. E as atitudes de paz não são trabalhadas de fora para dentro, mas de dentro para fora. É como se disséssemos que seremos, uma vez pacíficos, promotores da paz, na condição de pacificador, ou pacificadores. O que nos leva a pensar, no texto, de uma oração muito conhecida, musicalizada até, ou musicada, se assim quiserem, que é muito chamada por oração de São Francisco. Essa oração, ela é atribuída, mas ela não é determinada que foi oração de São Francisco. Essa oração foi encontrada em 1917, no bojo da Primeira Guerra Mundial. Então ela tinha um título chamado Oração pela Paz. E o conteúdo é tão franciscano que passou a se chamar Oração de São Francisco.
Mas independentemente disso, pode ter sido advindo dele, óbvio, mas o que interessa é o seu conteúdo. Quando diz, Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Ou em outras traduções, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Veja que não diz, Senhor, traga a paz. Ele diz, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Ou seja, aquele ali diz, eu quero promover a paz. Eu tenho a paz, eu preciso ter atitude de paz. Eu não quero que a paz se faça porque ela não vai se fazer. Eu preciso promovê-la. Não é, Senhor, trazei a mim a vossa paz. É fazei de mim um instrumento da vossa paz. E ele vai explicar a sequência dessa forma de pensamento, de ser um promotor da paz, dizendo as circunstâncias nas quais ele poderia atuar. E aí ele diz, onde houver ódio, que eu leve o amor. Ele não diz, onde houver ódio, que tu tragas o amor, que advenha de ti o amor. Não, ele diz, onde houver ódio, que eu leve o amor. É a atitude da pessoa. É do interior. Amor não se dá, não se direciona. Amor se exala. Como Cristo a exalou, naquele momento que a mulher que padecia há anos, 12 anos, de uma hemorragia, de um fluxo sanguíneo, muitas vezes chamada mulher hemofílica, bastando a ela tocar a túnica do Cristo, ela se cura. E Cristo diz, alguém me tocou, pois de mim saiu virtude, pois de mim saiu poder. O amor, ele é exalado. Embora na nossa estrutura gramatical amar seja um verbo transitivo, um verbo que precisa de complemento para ser conjugado, o sentimento amar é intransitivo. Quem ama não ama alguém, quem ama, ama. Mas o egoísmo nosso dá uma transitividade a um sentimento que é da natureza espiritual. E diz, não, o correto ao conjugar é quem ama, ama alguém, porque ele é um verbo transitivo. Mas o sentimento, enquanto ele for transitivo, não é amor. É apenas uma vontade própria. Então é isso que está lá, onde houver ódio que eu levo o amor. Certa vez, pediram a Chico que dissesse o que é o ódio, o que é o amor. Ele diz, o amor é o fogo. O ódio é o fogo. O amor é o fogo que aquece as mamadeiras nas madrugadas frias. O ódio é o fogo que destrói em incêndios vários. Ou seja, é o mesmo sentimento, dependendo do direcionamento que nós damos. Aqui São Francisco vai ficar rapidinho agora, 10 minutos. Uma oração vai ser assim, orada em 10 minutos. Então veja, é o sentimento nosso que nós o direcionamos para construir ou para destruir. Porque dizia também Chico que o ódio é o amor ensandecido. Nós odiamos as pessoas por já tê-las amado. E diz assim, eu odeio essa pessoa. Eu não aguento essa pessoa. E me ligo a essa pessoa, justamente por esse sentimento. Eu amo essa pessoa, justamente por esse sentimento eu me ligo. Então por isso Chico diz que o ódio é um amor ensandecido. Um amor que talvez poderemos dizer, não tomou aulas de boa educação. Daí o autor dizer, onde houver ódio que eu leve o amor. Tentando mostrar que é ele que precisa agir, ou seja, nós é que precisamos agir. O sentimento não pode ser reativo, ele tem que ser ativo. Eu tenho que agir nele e não reagir com ele. Onde houver ofensa, que eu leve perdão, vou salpicar. Vejam,
O que é ofensa, o que é perdão? São as mesmas características de níveis. O que ofende e o que se sente ofendido estão no mesmo nível. Dizia Khalil Gibran que o perdão é o perfume que as flores soltam quando são pisadas. É a reação bondosa apesar da ação maldosa. Porque ele advém daquele que está em paz, apesar daquela situação maldosa. É o perfume que as flores soltam quando são pisadas. Certa vez perguntaram a Chico, o perdão tem limite? Porque está dito que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Chico disse sim, 70 vezes 7 cada erro. Ou seja, infinitamente. E é importante entender esse 70 vezes 7. O 7 é tido como um número perfeito, o número final, o número acabado. No 7º dia, parábola, Deus descansou, porque viu que a sua obra era perfeita. Então o 7 é a culminância, é o término. E Lameque, um personagem do Gênesis, ele então foi homicida, ele mata um homem. E ali, se culpando e se punindo, ele diz: Caim pecou e foi condenado 7 vezes. Eu também matei, por isso eu me condeno 70 vezes 7 vezes. Ou seja, se o 7 é o final, eu ponho 70 vezes mais para dizer, eu não tenho perdão. E quando Pedro pergunta a Jesus, Senhor, até quanto devo perdoar ao meu irmão que me ofende? Até 70 vezes? Porque essa era a frase de Lameque, lá do Velho Testamento. Jesus diz, eu não digo 70 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, desculpe, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, se Lameque colocou que a condenação é 70 vezes 7, o perdão também será 70 vezes 7. Ou seja, quantas vezes errar, quantas vezes perdoar. É isso que está na frase do Cristo. Porque o Cristo conhecia como ninguém o Velho Testamento. Ele conhecia como ninguém a lei. Ele conhecia como ninguém os costumes. E ali ele traz, lá do Gênesis, aquela frase que serviu de embasamento para ele dizer 70 vezes 7. Ele não tirou 70 de qualquer lugar. Para dizer que o perdão não tem limite. O limite do perdão é o limite do ressentimento que cada pessoa traz. Porque enquanto o ressentido estiver, no nível do ofensor, também estará. Porque se transcender o nível do ofensor, ao nível do ofensor, já baixou para 5, se transcender ao nível do agressor, nem precisará perdoar, porque não terá se ofendido. Então, onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Quantas vezes propagamos a discórdia ao propagar os fatos, os comentários? Daí André Luiz dizer, onde tua palavra não ajuda, cala-te. O mal não merece comentário em tempo nenhum. Não no sentido de buscar solucioná-lo, mas no sentido pura e simplesmente de propagá-lo. Quantas vezes dizemos assim, olha, eu vou te falar uma coisa, mas veja só, eu estou te passando do jeito que me contaram. É mais ou menos assim, não conta para ninguém. Não, eu não estou fazendo, não sou eu que estou falando. Vejam, ele põe aqui os 3 crivos, né? Veracidade, utilidade, necessidade. E aí muitas vezes nós observamos, se o que eu vou falar é útil, pode não ser. Se é verdadeiro, pode não ser. E se é necessário. Simão, mas se é verdadeiro, é necessário? Não, nem sempre. O Cristo demonstrou isso quando se calou diante de Pilatos, quando Pilatos lhe perguntou o que é verdade, ele se calou, ele não respondeu. Embora soubesse o que era verdade, não era momento de dizê-la, não era necessário naquele momento, porque ela seria mal entendida.
Não jogueis pérolas aos porcos, ou seja, não dê algo cujo valor é superior àquele que pode valorizar. Então, muitas vezes nós levamos a desunião com os nossos comentários sem querer mal para ninguém. Não que eu queira mal, eu só estou falando. Então, onde houver discórdia, que eu leve a união, que muitas vezes é o silêncio, é a atitude bondosa. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Emmanuel, na questão de número 354 do livro Consolador, ele diz: a fé é a certeza em Deus. Vou virar esse negócio. É a certeza em Deus. Certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Fé é uma relação direta com o Criador. Muito além de crenças, muito além de imposições, é o meu sentimento íntimo da existência do Criador, que demonstro na serenidade das condutas, na não imposição dos meus pensamentos, na não crítica das condutas religiosas. Porque se eu critico a conduta religiosa de alguém, eu já estou abrindo mão da minha própria conduta religiosa. Porque a crítica não faz parte de nenhuma conduta religiosa. A crítica ferina. Onde houver erro... que eu estou brincando? Ela falou que o Elahá vai atrasar um pouco, que eu posso ficar mais um pouco. Mas só tem um detalhe: depois de mim não é o Elahá, é o lanche. Então é muito sério, eu não posso tomar o tempo do lanche, porque manter esse peso não é fácil. Tem que comer bastante. Onde houver erro, que eu leve a verdade. É o que eu disse agora. Que verdade? A minha verdade? Verdade tem 3 faces. A que eu vejo, a que o outro vê e a realidade, que pode ser diferente das 2 faces. A minha verdade, a sua verdade e a realidade. E a realidade pode ser diferente das nossas verdades. Então, que verdade? Não há como eu dizer a verdade, mas uma verdade, uma das interpretações que faço da verdade. Então, a verdade não é fruto da autoridade, a verdade é fruto do tempo. Ela se mostra com o tempo. Por que com o tempo? Porque vamos amadurecendo-nos. E amadurecendo-nos, vamos interpretando os fatos cada vez mais, de forma madura, de forma mais experiente. Por isso ela vai se desvelando e não se revelando, ela se desvela. Porque nós vamos tirando o véu e vamos percebendo que o que eu achava que era, não era bem assim do jeito que eu achava que era. E vamos mudando os nossos conceitos, mudando no sentido de elevando-nos em conceitos. Por isso, onde houver erro, que eu leve a verdade. E Chico, sobre isso, ele diz assim: todas as vezes que fores falar a verdade, coloques uma gota de verdade em 1 litro de amor e fale. Veja, uma gota de verdade em 1 litro de amor e fale. E quantas vezes nós queremos falar a nossa verdade? Quantas vezes dizemos: eu vou te falar umas poucas e boas. Não são poucas e muito menos boas. Eu sou verdadeiro, eu falo o que eu sei, o que eu penso. Seja verdadeiro, mas não seja ofensivo. Meça palavras e circunstâncias. Palavras corretas, circunstâncias corretas, resultado correto. Circunstâncias corretas, palavras incorretas. Palavras corretas, circunstâncias incorretas, resultado incorreto. Meçamos bem, então, as nossas verdades. E assim sim, poderemos, onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
Muitas vezes, nós frustramos as esperanças alheias. Muitas vezes, com a nossa desídia, a nossa falta de agir, com o nosso próprio desânimo, desanimamos pessoas. Os nossos exemplos desidiosos levam pessoas à desídia, à falta de agir. Tiramos o ânimo das pessoas, aquilo que o Cristo tanto nos pediu, tem de bom ânimo. E tiramos a esperança. Ânimo, alma, animos, alma, de dentro. Então, que entendamos que as coisas podem estar difíceis, mas podem ser solucionadas. Somos seres imortais. Quantas situações insolúveis, insolucionáveis, nós já solucionamos? Quantos nunca mais já se passaram? Então a esperança nos mantém a chama que aquece a vontade de prosseguir. Quando dizemos levar a esperança, é agir com vontade. Diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida que a vontade é a gerente de todas as nossas ações. É a vontade que nos move. E quando então perdemos a esperança, é porque perdemos a vontade de agir. E só nós podemos recuperar essa vontade. E recuperando-a, exemplificamos. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Palavras que soerguem, atitudes que alegram. Porque tristeza e alegria não são perenes. Quando estiver triste, fique tranquilo, você vai se alegrar. Quando estiver alegre, fique tranquilo, você vai se entristecer. Porque elas se alternam. Elas não se mantêm. Mas se eu entendo a paz e entendo, como dissemos ontem, a felicidade, tristeza e alegria passam. Mas me mantenho sereno e feliz. Feliz, embora triste. Feliz e alegre. Mostrar o outro lado, uma nova forma de enxergar as circunstâncias e situações. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Respeitando a tristeza, por óbvio. Não é dizer assim, não fica assim não. Sangotardensemente dizendo, não fica assim não, bobo. Não fica assim não, boba. Porque a gente é tão carinhoso que chama o outro de bobo, ele fala, é mesmo. É porque é um bobo tão carinhoso, né? É um trem que a gente tem. É respeitar. Porque a tristeza, ela é construtora de maturidade, construtora de experiência, construtora de segurança no seu tempo. Depois me alegro. E aí vou me construindo. Onde houver tristeza, que eu levo alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Veja o conceito que essa oração traz. Diversas circunstâncias, mas um só, o agente, a pessoa. O eu. Que eu leve. E não que venha. Por isso a paz se constrói. Se constrói de tal forma que passamos a entender a vida na sua complexidade, mas ao mesmo tempo na sua serenidade, no seu curso natural, e passamos a perceber que apesar de circunstâncias adversas, que apesar de circunstâncias propiciadoras de erros, a minha vida, a vida de cada um de vocês, é a melhor vida do mundo. E por que eu posso afirmar categoricamente que a minha vida é a melhor vida do mundo? Porque ela é minha. E só eu posso vivê-la, mais ninguém. Por mais que eu olhe, veja e contemple a vida alheia, eu nunca poderei vivê-la. Porque ela é alheia, ela é do outro. É da outra pessoa. Eu só posso viver a minha vida. Ela foi feita para mim. Só eu posso cultivá-la. Então, só por isso,
ela é a melhor vida do mundo. Por mais difícil que transpareça. E encerrando, ela falou que depois traria um papelzinho dizendo assim, acabou o tempo. Ela não trouxe o papelzinho. Ela trouxe agora. Encerrando, diz que eu acho que esse fato não aconteceu. Posso até quase dizer que, quase certeza que não aconteceu, mas eu posso afirmar que ele é verdadeiro, o que eu vou narrar. Eu garanto que é verdade, mas eu tenho dúvida se aconteceu. Eu acho até que não aconteceu, mas que ele é verdade, é. Eu recebi há anos isso, um texto, na época o pessoal ainda usava e-mail, eu recebi um texto por e-mail, e dizia assim, que havia um homem que queria vender um sítio, e ele, andando pela rua, se encontrou com o poeta Olavo Bilac, e disse a ele, poeta, eu quero vender meu sítio que o senhor conhece tão bem. Será que o senhor poderia redigir um anúncio para o jornal? E o poeta pegou um papel e escreveu, vende-se em encantadora propriedade, onde cantam os pássaros no extenso arvoredo ao amanhecer. É banhada por marejantes e cristalinas águas de um belo ribeirão, e a casa nela existente é banhada pelo sol nascente, e oferece as sombras tranquilas das tardes na varanda. Passado algum tempo, o poeta se encontrou com o homem e perguntou a ele, e aí, vendeu o sítio? E o homem respondeu, nem pensei mais nisso. Depois que eu li o anúncio, que eu vi a maravilha que eu tinha. Isso é verdadeiro, porque é preciso muitas vezes que pessoas de fora mostrem para nós o quão bela é a nossa própria vida. Não deixemos para valorizar a vida quando alguém nos disser que ela é boa. Vejamo-la sempre pelo ângulo daquele que pode vivê-la. Vocês, como sendo a melhor vida do mundo. É a coisa mais bela, a vida. Vivamo-la intensamente. E aí sim, construiremos a paz. A paz que vocês sentem depois que eu termino de falar, porque agora vocês dizem, acabou. Chega, 2 é muito. E aí eu agradeço a vocês por essa paciência de nos ouvir, por essa serenidade em nos olhar e por essa bondade em nos acolher. E sempre agradeço na minha mineirice, Deus lhes pague. Deus lhes pague pelo carinho, Deus lhes pague pela atenção e que Deus os abençoe nessa jornada imortal chamada vida. E nesse momento de 24º Messesg, que tem começo e fim, e o fim dele é o começo do 25º. Então também é imortal. Que sejam abençoados também nesse Messesg. Muito obrigado.